gravar, né? A nossa maior capacidade de sentirmos a presença desses irmãos maiores, buscando elevar essas vibrações, elevar a nossa alma, entrar em contato com a aura desses irmãos e sentindo já todo esse envolvimento, todo esse amor, toda essa alegria, toda essa paz, vamos com eles até Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, em nome de quem nos reunimos, rogando da espiritualidade maior, a inspiração, o amor, a determinação. E, através de Jesus, rogar as bênçãos de Deus para a tarefa que se inicia. Senhor, estamos prontos, rogamos servir. Que tudo se passe conforme a sua vontade. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, então, pessoal? Vamos começar a compartilhar a coisa aqui. Ok? Vocês estão vendo aí o Pensamento de Vida, aula 4, certo? Já sim. Certo. Então, vamos nós aí. Na harmonização, o pessoal queria que na harmonização viesse a Maristela, né? Isso daí não é todo dia, não. Não é todo dia que é dia santo, viu, gente? Tem que levar muita louça para ela vir aqui. Bom, nós, contempla, no item 72 diz assim, contempla mais longe. Diz assim, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Jesus. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Tem Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Isso daqui é uma verdade, viu, gente? Muita religião separa quem é da religião vai ser salvo e os demais, não, estão perdidos. Não é? Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides ou não esqueças que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Como que a gente vai acolher esse material? Como que nós vamos trabalhar isso em nós? É isso que Emmanuel está falando aqui. Se perseveras na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. E veja, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Nós estamos fazendo as nossas escolhas. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os genes que invocas. Se nós estamos numa região complicada, na mente, nós vamos viver com aqueles espíritos que estão na mesma região que nós. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação,
aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Um aspecto, pessoal, que a gente tem que levar muito em consideração é isso, não é? Qual a qualidade do meu pensamento? Em que eu penso? Normalmente, meu pensamento é tranquilo ou é irado? É triste ou é alegre? É esperançoso ou é acabrunhado? Qual é a qualidade do meu pensamento? Nós temos que analisar também, nós temos que nos conhecermos e ver a qualidade do meu pensamento e se isso é bom para mim. Porque se o pensamento não é bom, aquela qualidade de pensamento não é bom, não me faz bem, o Cristo é muito claro que a tua fuga não te dê no sábado e nem no inverno. Às vezes, a gente está numa situação tal que, para que a gente saia dessa situação, é necessário uma fuga. É necessário uma fuga, é necessário romper os laços. E, olha, a coisa mais difícil é mudar os nossos pensamentos. É necessário romper esses laços. E, para romper esses laços, é importante que a gente saiba quando vamos fazer. Que ela não se dê no sábado. Nós temos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. A gente vai deixar para o sábado, quando a gente já não tem mais oportunidade de fazer isso na encarnação. Não é que a vida acabou, é que as oportunidades foram perdidas. Vamos deixar para o inverno, se nós tivermos lá o verão, o outono, a primavera, deixamos para o inverno para a gente fazer a fuga. Não é? Às vezes, talvez só numa outra estação, só numa outra encarnação. Dúvidas aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma pergunta da Ana Lúcia. O que entender por fuga e como agir? A fuga a gente não ter dó de nós. Às vezes, para que a gente consiga fazer alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem um vício qualquer e decidiu sair do vício, ele vai ter que se violentar, no sentido de que ele vai ter que romper com hábitos complexos, complicados, com aquela vontade que dá, com aquilo que ele vai ter que superar a si mesmo, vai ter que trabalhar uma disciplina muito intensa. E ele vai ter que fugir daquele ambiente, vai ter que fugir desse ambiente menor, para ele conseguir entender ou estar num ambiente que ele acha mais adequado. No caso, sem o vício, no exemplo citado. Quem perguntou aí, esclareceu? Mais nenhuma dúvida? Ana Lúcia só complementou. Em tempos de pandemia, é difícil manter o padrão vibratório elevado. A oração ajuda. E sim, ela respondeu, ela compreendeu a resposta. Então, os desafios, Ana Lúcia, exatamente esse. Em tempos de pandemia, a gente selecionar o que nós vamos escutar, a gente selecionar o que a gente vai ler, não é que a gente tem que ficar alienado, mas a gente escutar o suficiente. Não é? A gente fica 24 horas por dia falando da pandemia. Não, se você escutar meia hora ou se você lê na internet, você está atualizado. Não precisa ficar escutando tudo e ficar vendo os dramas das pessoas que desencarnaram. Você pode compreender, saber que a gravidade da situação, mas não precisa se alimentar o tempo todo disso. Você pode escolher o alimento que você quer para a tua alma. E manter e confiar em Deus, né? Manter uma vibração mais elevada. Esse é o grande desafio. Mais alguma coisa, Melissa? Não, somente o agradecimento da Ana Lúcia. Então, vamos lá, então. Oi, diga. Posso falar só uma coisinha? Com relação a essa mudança de pensamento, né? É algo muito difícil. Às vezes a gente fala, mudar parece, como você mesmo disse, não é algo que
que basta você verbalizar, vou mudar meu pensamento e você consegue fazer isso. A oração, sem dúvida, ela é sempre bem-vinda e ela é fundamental. Mas eu vejo que uma forma muito eficaz é o trabalhar, é o servir. É um grande passo para você conseguir começar a mudar esse pensamento, porque quando você passa a trabalhar e a servir, automaticamente você foca o seu pensamento em outra coisa, e isso vai te ajudando. Então, eu Não, é acho que é um verdade. bom exercício esse. É verdade. A gente já viu pessoas depressivas que entraram para trabalhar lá na assistência social e depois de algum tempo você Sim, não reconhecia a pessoa que chegou tão deprimida, né? é O verdade. trabalho, o ajudar o próximo, o servir, e nós vamos falar disso hoje, o servir sem espontaneamente, o servir Isso, espontaneamente faz muita diferença. O pensamento muito. nosso é muito complicado mudar, porque ele está muitas vezes preso ao nosso passado. E como você vai mudar uma É, coisa se você ainda não resgatou o que você tinha que fazer? E a caridade, o ajudar o próximo, nos ajuda a começar a equacionar isso. sim. Ok? Vamos lá então, gente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Isso Jesus falou e está em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Do que Jesus está falando? Dos olhos da gente? Não é? Jesus está falando do pensamento. Se o nosso pensamento for bom, todo o nosso corpo terá luz. Se o nosso pensamento for mau, o nosso corpo será tenebroso. Ele está falando da aura. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? A aura, nós vamos ter que entender um pouquinho essa questão da aura. Quando você... Vamos avançar um pouquinho, depois acho que eu tenho umas imagens aqui que ajudam. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em todas as comunicações com as rotas alheias, anticâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Então, um espírito superior vai olhar aqui, vai saber, vai ter todas as informações a nosso respeito. Okay? Toda a informação que ele queira, ele vai ter. Nós somos examinados pelos que estão à nossa frente a hora que eles quiserem. A hora que eles quiserem, eles examinam. Ok? Sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. E temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Dependendo do que a nossa aura revela, podemos sim ser hostilizados por espíritos que não gostam ou não aceitam aquele pensamento ou aquela atitude. Isso é muito comum. O que a gente tem aqui? Nós temos essa irmã aqui, que ela é médium. E temos esse irmão aqui, que é um espírito totalmente desequilibrado. Quando entra em contato, o que acontece? A aura dele entra em contato com ela. A aura dele entra em contato com ela. Antes dele abrir a boca, ela sabe o que ele está pensando. Pela aura, por ela entrar em contato com a aura dele, a médium normalmente consegue saber o que o espírito está pensando. Às vezes ele não quer falar, mas a médium já sabe mais ou menos o que está acontecendo. À medida que ele tenha mais experiência, mais ainda. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Então,
Ele aqui está falando, está conversando, está numa psicofonia consciente. Nós vamos falar lá para frente, vamos falar um pouco sobre isso. Mas ela, antes mesmo dele falar, ela sabia o que estava o problema dele. Por ela entrar em contato com a aura dele. Dúvidas sobre esse processo, gente? Mediunidade inicial? Algumas coisas, por exemplo, imagina que alguém, num trabalho de escritório, uma pessoa quer dar um desfalque. E aí ele está pensando nesse desfalque que ele quer dar tal, e o sócio dele o encontra em desdobramento. O sócio pode ver na aura do outro sócio, o desfalque que ele está dando, ou que ele quer dar. E aí ele acorda sem compreender por quê, mas desconfiado do que pode acontecer. Porque ele viu na aura do outro, ele não vai compreender. Ele vai acordar com uma desconfiança. Mas ele viu na aura do outro o que o outro estava fazendo. Percebe como isso é sutil e importante a gente começar a compreender? Dúvidas nesse pedacinho pequenininho aí? Melissa, como é que nós estamos aí? Ana Lúcia só perguntou se trataria de intuição. Não, você está vendo na aura, né? Você pode até chamar de intuição, mas você está vendo o que está acontecendo, que é diferente de você intuir. Não é? Você está vendo o que está acontecendo. Você não sabe por que você tá com essa desconfiança. Você até pode achar que é uma intuição, mas na realidade você viu o que está acontecendo ali. Isso é muito mais comum do que se imagina. Costa Raquel. Oi, Mas Raquel. está vendo ou está lendo? No sentido. Está vendo. Você está vendo como se fosse uma imagem, um filme. Tá. Que está acontecendo na aula. É o que ele está fazendo, o que ele está planejando. Ok. Tá bom? Obrigada. A Elianete pergunta, há uma sintonia entre as auras, espírito e médium? Existe, dependendo da situação, médios que entram em contato 24 horas antes, 48 horas antes, para que possa haver uma afinização entre espírito e médium. Mas isso é naquelas situações mais densas, né? Mais complicadas, às vezes com nossos irmãos suicidas, às vezes com aqueles irmãos que são líderes das trevas, né? Então, existe uma afinização existe um encontro, né? 24 horas antes ou até 48 horas antes para a comunicação poder se dar da forma planejada. Pergunta da Júlia Sato. Qualquer um pode ver a aura do outro ou só os médiums? Em acordado, né? Aqui, como nós estamos em vigília, os médicos podem ver alguma coisa, né? Não necessariamente o médico tem essa característica, né? Não é todos os médicos que vão ficar vendo, que tem essa característica de ver. Alguns médios veem, a minoria. Em desdobramento, no plano espiritual, entendo que todos têm essa condição de ver a aura daqueles que lhes são iguais ou inferiores. Você não consegue ver a aura dos que não são superiores. Você só consegue ver a beleza da aura deles, mas você não consegue ver o que está aí na aura. Mesmo porque o pensamento deles é muito rápido. Tá bom? Mais alguma coisa, Melissa? Eu tenho mais uma pergunta. Posso abrir meu áudio? Porque acho que fica mais fácil de explicar, senão eu vou escrever um jornal. Quando a gente está perto de alguém, vamos supor, estou numa sala e chega uma pessoa, e aí eu percebo alguma coisa, que a pessoa está triste, ou que a pessoa, não sei, isso é o quê? Isso é uma intuição, ou será que nesse caso o médium consegue captar alguma coisa da aura do outro? Não seria nem a aura, pode ser a vibração da pessoa. Se a pessoa está com raiva, se a pessoa está emitindo fluidos de tristeza ou de dor, normalmente pessoas um pouquinho mais sensíveis pressentem isso daí. Ok? Não seria nem a questão da aura da pessoa. É o equilíbrio emocional da pessoa que está transcendendo ali, não está equilibrado. Tá bom, obrigada. Vamos lá, gente, vamos avançar então? Oi? Mais alguma coisa?
Não, ia avisar que podia seguir. Nesse livro Universo e Vida, no capítulo 3, diz assim: a ciência nada sabe por hora da energia mental, do mesmo modo que também nós nada sabemos da energia divina. Então, essa é uma explosão atômica para quem não sabe, não é? A desagregação atômica por meio da explosão nuclear é apenas uma das formas de conversão da matéria em energia. A natureza utiliza permanentemente muitos outros processos para essa transformação. Inclui-se dentre os mais comuns e constantes tipos de energia não condensável a energia mental propriamente dita, da qual o pensamento é a mais elevada expressão. Veja, o espírito está comparando, está afirmando que a energia mental consegue fazer a matéria em energia, fazer essa conversão, que é a conversão atômica. Para que o pensamento consegue fazer. Lógico, isso no plano espiritual. Eis porque o espiritismo evangélico sobrepõe esforço de santificação, isto é, de sublimação moral dos sentimentos humanos a todo e qualquer processo de evolução meramente intelectiva. O que ele quer dizer aí? O Cristo foi muito claro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É por muito se amarem que saberão que sois meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É por muito se amarem que saberão que sois meus discípulos. Jesus deixa claro que o amor deve ser a base. O amor deve ser a base. Por quê? A gente pode evoluir de diversas formas. Pode evoluir intelectualmente ou evoluir mais no sentimento. Se nós evoluirmos intelectualmente e pouco no sentimento, muito provavelmente a nossa evolução intelectual vai fazer com que a gente crie muitos desastres para a nossa evolução. Vamos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectiva para destruir, para escravizar, para colocar chips nas outras pessoas, para o nosso egoísmo. Agora, se nós tivermos amor, e depois vier, ou junto vier a evolução intelectiva, o amor administra isso. Então, você não vai usar a inteligência para fazer mal para os outros, porque o amor não deixa. Então, você evolui de forma mais clara, mais óbvia, mais direta, sem tanto comprometimento. É isso que ele está dizendo aqui. É isso porque o espiritismo evangélico sobrepõe o esforço de santificação, isto é, de sublimação moral dos sentimentos humanos, a todo e qualquer processo de evolução meramente intelectiva. Que a gente busque, no amor, o primeiro passo. E o Espírito da Verdade é muito claro. Amai-vos e instruí-vos. Olha o que ele coloca na frente. Amai-vos. Amai-vos e instruí-vos. Que é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo. É que o aprimoramento da inteligência, sob todas as formas, é mais fácil de ser realizado e de modo menos suscetível a erros e quedas, quando produzido sob o ascendente do sentimento enobrecido. É o que eu disse, que é a força diretriz de todas as energias e potencialidades do espírito. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui, nesse livro 3 da Libertação, que se estuda no Mediúnico 2, eu peguei uns trechos aqui só para a gente raciocinar um pouquinho em cima disso. Medicina holística é que olha o todo. Mente, corpo, espírito e matéria. E ele fala um pouco da autocura. E olha o que ele afirma. Olha o que ele afirma. Processos degenerativos que procedem do caráter, exceto as provas. Os processos degenerativos que alguém tenha no seu corpo procedem do caráter, nessa encarnação ou em outras. Ok? Exceto as provas. Às vezes o espírito não tem essa questão, mas ele pediu para passar por aquilo porque ele quer evoluir no plano espiritual, com uma prova. O ser interior reflete-se no soma. Soma é o corpo, tá ok? O ser interior, o perispírito, reflete-se no corpo, que somente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental,
e moral dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. Lembram quando a gente, na aula anterior, falamos que o coronário, se a gente fizer alguma coisa errada, o coronário marca no próprio perispírito o nosso erro? Ele marca no próprio perispírito? Ele marcando no próprio perispírito, numa outra encarnação, ou mesmo na própria encarnação, isso vai se refletir no soma, no corpo. Ok? Como a gente começa a corrigir isso? Uma conduta mental e moral dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. Os traumas, os estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário, perispírito, que é o modelo organizador biológico, que nós vimos na aula passada, que o coronário marca no perispírito, sob a ação do espírito em processo de evolução. Então, marcou no perispírito, o perispírito é o modelo do corpo físico, vai vir para o corpo físico, para que se resgate. E irão expressar-se no campo objetivo, corpo físico, como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Os processos degenerativos, que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito, procedem sempre do caráter moral do homem. Olha a afirmação do Espírito. Procedem sempre do caráter moral do homem. Com as exceções daqueles que o solicitam para ensinar aos demais abnegação, dignidade e... os demais abnegação, dignidade... a abnegação está repetida aqui, tá? Errei em alguma coisa. Assim, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente. Se nós queremos equilibrarmos, tá, tome um remédio, faça isso, faça aquilo, mas mude-se moralmente, melhore-se moralmente. E olha, uma coisa para nos ajudar é aquilo que a Kátia falou, a caridade. A caridade, com certeza, nos ajuda muito nesse momento. Jesus Cristo, por conhecer profundamente o homem, curava-o admoestando para evitar o comprometimento negativo. Jesus curava, alguém estava com a mão seca lá, Jesus curava e falava para a pessoa, vá e não peques mais. O que tem a mão seca a ver com pecado? Pois é, Jesus falava, vá e não peques mais. Curava a pessoa de uma outra doença qualquer, vá e não peques mais. Deixando claro que aquilo que estava no corpo físico dele originou-se na atitude moral em desequilíbrio. Ampliando conhecimentos. Nesse capítulo mesmo ele fala sobre isso. Aí alguém pergunta para o espírito que está dando essa instrução. Compreendi que as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Por que em geral? Porque tem aqueles que a solicitam para abnegação, como prova. São resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Qual é a pergunta que o espírito está fazendo para o outro? Como é que fica aquelas pessoas que estão sendo obsediadas, mas elas têm a mente em equilíbrio? Essa é a pergunta. Como é que alguém pode... Como é que fica aquela pessoa equilibrada, mas sendo obsedada? Olha a resposta do espírito. Uma mente estúrdia, desarmonizada em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em um calceta ou em uma vítima de consciência de culpa um estado mental harmônico. O que ele está dizendo? Alguém que está sendo obsedado, ele tem um problema, ele não tem um estado mental harmônico. Senão não seria. Olha as afirmações. Esta distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal, na condição de enfermidades reparadoras.
Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna, em luta, em briga, de desequilíbrio. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado. O que ele está falando aqui? Não raro, a força de atração da matriz. Quem é a matriz? A matriz é o obsedado. Quem atrai o obsessor é o obsedado. A nossa consciência, ela precisa reparar o mal que nós fizemos. Então, ela vai buscar no universo, vai buscar ali, magneticamente, aquele que deve nos ajudar a reparar o mal. Tem um problema? O que é a nossa consciência? Ela fala, opa, esse nosso irmão aqui está com problema X. Eu preciso achar que ele resolva esse problema. Quem é? Ele prejudicou tal pessoa, matou a família, tal. Então, vamos buscar essa pessoa para vir aqui, para os dois se entenderem. É o próprio obsedado que atrai o obsessor, que atrai o seu opositor espiritual. E a mente faz isso para estabelecer a justiça divina. E aí ainda fala um pouquinho da obsessão infantil. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Mais grave. Ok? A consciência culpada do espírito que se arrepende do mal, mas não se reabilita. Opa! Então, só se arrepender não adianta? Só se arrepender não adianta. É necessário se arrepender e se reabilitar. Mas não se reabilita, emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. Ou trazendo para o próprio físico as doenças que a pessoa precisa, né, para o seu resgate, ou atraindo as pessoas que vão ajudá-la no seu resgate, ou atraindo espíritos também que vão ajudá-la no seu resgate. Nesse capítulo aqui ele fala: a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem. Olha o que ele fala. É responsável pela quase totalidade dos males que as afligem. E nisso ele concorde com Kardec, que fala que o processo obsessivo é o grande mal desconhecido da humanidade. A emissão de onda invejosa, cobiçosa, inamistosa, prende o emitente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. Obsessão entre encarnados ou não. Pode ser um espírito, pode ser encarnado e pode ser espíritos. Ok? Quantos desencarnados pululam vinculados uns aos outros em deplorável parasitose psíquica. A parasitose vem de parasita. Fica um sugando o outro. Um sugando o outro, parasita, se alimentando do outro. Quantos outros que, sofrendo as exigências mentais dos amores e desafios terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas. Sobre eles, incapazes de libertar-se. E ele comenta aqui, interessante isso, escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões vis, tornam-se escravizados aos que se lhe sintonizam. Então, uma pessoa, ele criou um personagem ou alguma coisa obscena. E muita gente gostou daquela obscenidade. Mesmo quando ele desencarna, as pessoas vão continuar alimentando aquela imagem obscena que a pessoa criou. Só que o que existe é que aquela imagem, sendo alimentada por outras pessoas que ele desequilibrou, vai investir contra o próprio espírito. Ok? E olha o que ele diz: escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência também, a violência, né? Pessoas que gostam da violência, e a pessoa que criou aquilo acaba sendo vítima da própria violência. Pela adoçar das paixões vis, tornam-se escravizados aos que se lhe sintonizam. Jesus é claro: quem faz o mal é escravo do mal. Quem faz o mal é escravo do mal. O espírito que fez o mal, ele se escravizou aquilo. E gostam de suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na Terra
e, ora, tornam-se-lhes fonte de tormentos inimagináveis. No livro Libertação tem uma situação dessa, onde é descrito. Dúvidas? Tem algumas. A Iris pergunta como distinguir quando é aura. Eu não entendi a pergunta. Distinguir do quê? Acordar Oi, e ter Costa, a lembrança? Acordar e ter a lembrança de ter visto alguma coisa? É isso, Iris? Não, é quando você pode distinguir quando é aura ou quando é só uma intuição, ou só um pressentimento. Quando você acorda, você viu a aura da pessoa e trouxe a lembrança e você tem uma intuição ou alguma coisa, você não vai conseguir distinguir. E é importante que não consiga. A não ser que você tenha uma lembrança muito clara do sonho, mas são poucos médicos que têm. Você não vai conseguir distinguir. Tá bom? Olha, você tem uma coisa, viu, Iris? Tem uma coisa também que é verdadeira. Muita gente planeja muita coisa e não faz. Não é? A gente sabe disso. Planeja e não faz. Oi, Melissa, tem mais? O Igor comenta sobre... Parece que está acontecendo agora. Evoluímos muito intelectualmente a respeito da inteligência e a conquista do amor. Foi o momento em que ele fez esse comentário. Sim. A gente, em alguns Pergunta da Júlia. Em alguns aspectos, a gente vai ter que ir atrás, né? A caridade vai nos ajudar. Parece que isso já está acontecendo. A pandemia está mexendo com as pessoas para trabalhar. Eu estava vendo na Veja dessa semana e diz que nunca tanta gente se mexeu para ajudar os outros. Né? Nunca teve um volume tão grande de pessoas tentando ajudar as outras pessoas. Eu acho que talvez seja a grande solução aí para essa questão que o Igor levantou. Diga, Igor. Mais alguma coisa, Melissa? O Costa, é o Igor. Oi, Igor. Tem sim. Aí, acho que o Igor quer perguntar, aí eu falo na sequência, então. Fala, Igor. Pode deixar para frente, né? Você estava falando de ser escravo ao mal, né? O caso dos escritores, né? E Jesus falava que a gente é escravo ao mal. É interessante essa questão. Eu já participei de uma sessão mediúnica em que apareceu um traficante de drogas, em que ele reclamava que os parentes, né, e as pessoas que ele prejudicou não deixavam ele em paz, né? Então você pode ficar escravo desse mal tanto no plano espiritual e por várias encarnações até, né? Olha, e eu vou te contar uma coisa, Igor. De repente, as pessoas já até o perdoaram e não estão ali. O que tem é a consciência dele e ele vendo as pessoas que ele prejudicou. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. As pessoas estão até em outra encarnação e ele está vendo as pessoas que ele prejudicou. Ok? Melissa, mas nós vamos falar disso numa outra aula. Nós vamos falar de culpa. Ok? Melissa, mais alguém? Pergunta da Elianete. E a respeito dos campeonatos de luta, né? E esses campeonatos de luta? Gostaria que você comentasse. Acredito que não é bom assistir. Gostaria que você comentasse sobre a obsessão na infância. E aí, só para emendar da Júlia, porque a Júlia pede também para você repetir sobre a parte das crianças. Tem uma parte que a gente vê que é uma parte mais animal, né? Uma parte mais animalesca na nossa personalidade. E isso se reflete quando você vê um irmão batendo no outro para quebrar a perna, ou desmaiar o outro, ou às vezes até matar o outro. Isso tem a ver, nós vamos falar em algum momento, como está dividida nossa mente.
né? Nós vamos falar disso não hoje, mas vamos explicar que o nosso mente é dividido entre o passado, o presente e o futuro. Essa coisa animalesca está no passado e nós temos que ir para o futuro. Quando a gente começa a assistir essas coisas e começa a curtir, começa a vibrar para esse tipo de situação extremamente violenta, a gente está voltando ao passado, ao nosso sofrimento animalesco. Não é? O que mostra que nós somos um mundo muito atrasado é exatamente esse tipo de coisa. Um irmão dizer que é esporte, um irmão agir com violência contra o outro. Isso mostra como nós estamos atrasados. Quanto à obsessão de crianças, nós temos um livro que é estudado no Mediúnico 3, Sexo e Obsessão, que mostra muitas crianças obsedadas e mostra como eles se comprometeram em encarnações passadas. Ok? A encarnação para esses nossos irmãos já é um alívio. Já é um alívio. Estariam sofrendo muito mais desencarnados, mas eles têm que resgatar uma série de crimes que foram cometidos. Ok? Aquela criancinha de 1 ano, 2 anos não é um anjinho. É um espírito milenar que está resgatando os seus crimes. Tá bom? Mais alguma coisa, Melissa? Desculpa, Melissa. No livro Valério, no caso de obsessão, também aborda esse assunto, né, das crianças. Uma forma bem didática, né? Você tem um espírito lá que é ligado, que é oriundo das trevas, né? Que é uma criança, tá? Ele está com criança agora, mas ele era oriundo das trevas. Vários aspectos desse livro aborda, né? Mais alguma coisa, Melissa? A Raquel comenta, isso porque os autores, antes de exteriorizarem em suas obras, eles elaboraram no pensamento. Por isso eles sofrem? Porque está gravado na consciência culpada deles? Com certeza. O mal que ele fez, a mente dele, a consciência grava e quer reparação. Então, uma pessoa que fez o mal, levando drogas, tal, essas coisas, como foi o caso que o Igor citou, está na mente dele o mal que ele fez. E a consciência exige que ele faça uma reparação. Então, ele pode estar vendo lá todo mundo que ele prejudicou e ele não vai ter paz enquanto ele não reparar isso. E pode levar algumas encarnações. Mais alguma coisa? Aqui encerrou. Acabou? Melissa, acabou? Oi, aqui encerrou, tá bem? Então, vamos lá. E aí, vamos direto aqui ao ponto. O que é o pensamento, certo? Nesse livro Libertação, André Luiz fala uma coisa muito interessante sobre o pensamento. É o capítulo 17, Assistência Fraternal. O que é o pensamento? O pensamento é 3 pontinhos, porque tem outras coisas. Força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem você está. Quem você atrai para você. A aranha, ela raramente vai além da sua teia. Não é? Nós raramente vamos além dos nossos pensamentos. Por isso que o primeiro texto que nós colocamos é contempla mais longe. Estuda. Tente compreender além da nossa vida, além da vida aqui que nós estamos. Tente compreender além, para que você possa ir mais longe também no seu pensamento, no seu sentimento. Compreenda além. Não se contente com o que a gente tem aqui. Nesse livro aqui, Leon Denis faz alguns comentários interessantes. 3 pontinhos que tem muita coisa antes, tá?
Nós já dissemos que o pensamento é a força por excelência, que comanda as outras forças e as impregna com suas qualidades ou com seus defeitos. O magnetizador, o terapeuta cedem a seus fluidos um poder curativo. O feiticeiro lhes imprime as propriedades maléficas. O pensamento puro e generoso é uma luz. Olha a luz dos espíritos aí. Dos espíritos superiores desprende-se uma claridade radiante que ofusca e afasta os espíritos do abismo, das trevas, né? O pensamento do alto ultrapassa em energia todas as forças da Terra. O pensamento do alto ultrapassa em energia todas as forças da Terra. Porém, para se comunicar com os humanos, é preciso oferecer condições favoráveis. Se nós queremos entrar em contato com os espíritos superiores, nós temos que ser superiores. Nós temos que buscar sermos superiores. Nós temos que buscar termos uma moral elevada. Se nós queremos entrar em contato com espíritos que gostam da verdade, nós temos que gostarmos da verdade também. Nós temos que buscar a verdade. Se nós queremos ter contato com espíritos extremamente disciplinados, nós temos que buscar sermos disciplinados também. É muito difícil para nós, no nosso nível evolutivo, estarmos com os espíritos superiores. Então, nós temos que nos burilarmos o tempo todo para tentar estarmos com eles. Dúvidas a bico, né, gente? Estou colocando aqui dúvidas toda hora, eu mudo o assunto, né? Mas está tranquilo? Melissa, tem alguém? Tem uma pergunta da Rosângela que chegou assim que você iniciou a retomada. A respeito dos policiais que muitas vezes matam para defender o próximo. Olha, uma vez eu conheci um irmão que era policial e ele já tinha entrado em confronto armado com muitas situações. O espírito que ele via era aquele que tinha se rendido e mesmo assim ele atirou. Deu para entender? A consciência dele o acusava daquele crime. Agora, imagina um Chico Xavier pegando um revólver. Não dá, né, gente? Não dá. Não dá para imaginar um Jesus pegando um revólver. Não dá para imaginar qualquer espírito superior pegando um revólver na mão. Então, o que a gente tem? A gente tem as pessoas que buscam isso daí por afinidade, por vibração, não é? Mas é o nível evolutivo de cada ser. Tá bom? Mais alguma dúvida, Melissa? Não, aqui está tranquilo. Gente, acabamos com os conceitos. Agora nós vamos entrar direto no livro, tá bom? Os conceitos que a gente tinha que entender antes de entrar no livro Pensamento e Vida encerraram por aqui. Os conceitos estão ok. Você já sabe tudo que precisava para entrar nesse livro aqui. O espelho da vida é a primeira lição. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto, que, arrancado ao vento obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário. Então, a nossa mente ela vai se embelezando à medida que está caminhando e evoluindo. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Ilusões, né, gente? Olha aqui. Quanta ilusão aqui. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, todos nós, com o conhecimento que nós temos, com a nossa evolução que temos, nossa capacidade de amar, de querer o bem, nós conseguimos operar em determinada faixa evolutiva.
à medida que nós melhoramos, que nós nos esforçamos, que nós avançamos, a gente vai mudando em faixas que a gente opera. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações. E aqui a gente tem o que eu comentei há pouco, né? Espíritas, amai-vos, olha o amor primeiro. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Ok? O Espírito da verdade, como a gente sabe, é o próprio Cristo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espírito da verdade, é o próprio Jesus Cristo. Gerando a força do pensamento que tudo move. Então, nós vimos anteriormente que o nosso pensamento tem a capacidade de fazer a transfusão, né? De energias atômicas, né? Que a gente viu ali. Criando e transformando, destruindo e refazendo, para aprimorar e sublimar. Então, a nossa mente vai criando as situações que nós precisamos passar. Opa, então, espera um pouquinho. Então, quem faz o meu destino sou eu mesmo? Quem faz o meu destino, quem faz os meus caminhos sou eu mesmo? Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Nós nos alimentamos de amor. Nós precisamos do amor. Não é? O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Veja, onde está a causa? A causa está em nós. Somos herdeiros de nós mesmos. E essa causa faz criar circunstâncias para que a gente possa reparar as nossas dívidas. Por isso a questão do perdão, não é? Perdoa 70 vezes 7. Válvulas obliterativas, válvulas de destruir, ou alavancas libertadoras da existência, né? Se eu, numa situação qualquer, difícil, eu me revolto, eu complico minha situação. Em vez de eu me libertar, eu complico. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Muito além do círculo de trabalho que estagia, contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro de nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Olha, se tem alguém que fala, olha, eu não concordo com nada, não gosto de ninguém, não vou para lugar nenhum, não me relaciono com ninguém, essa pessoa ela está refletindo aqueles espíritos da rebeldia, do isolamento. Então, mesmo esse está refletindo aqueles espíritos que têm essa característica. E atraindo esses espíritos. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. No livro Domínios da Mediunidade, tem esse espírito que ele é um espírito superior e ele projeta para os médiuns algumas imagens. O que acontece? O médium vê a imagem e acha que está vendo, que está tendo uma vidência. E não é uma vidência, é uma projeção de imagem. Os outros espíritos que estão ali não estão vendo nada. Ele está projetando na mente dos médiuns. Então, essa é um detalhe muito importante, onde os médiuns que têm a vidência têm que prestar muita atenção. A vidência é uma das mediunidades mais fáceis dos espíritos levarem ao equívoco, levarem ao engano. Se o médium não tem experiência, ele não vai saber se é uma imagem projetada, se é uma forma de pensamento, ou se de fato está acontecendo. Então, antes do médium falar que viu ou que não viu, ele tem que somar outras circunstâncias, estudar aquela situação
para poder fazer uma afirmação dessa. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Olha, esse nosso irmão aqui que está fazendo uma carta para prejudicar uma pessoa, ele naturalmente ele atrai um obsessor que vai ajudá-lo a fazer o mal. Estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Ele está escravizado aqui. Tá ok? Está escravizado. Através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Esse espírito superior está levando as pessoas ao bem. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. E aí, gente, alguma dúvida aí sobre esse primeiro capítulo aí do nosso livrinho Pensamento e Vida? Do nosso livro Pensamento e Vida? Pergunta da Ana Lúcia. Como distinguir a projeção mental da evidência? Você tem que ter muita experiência. E analisar. Num primeiro momento, não vai conseguir distinguir. Tanto que os médiuns do livro, eles disseram que estavam vendo. E, na realidade, não estava vendo nada. Era só uma projeção dos espíritos. E veja, os espíritos superiores fazem isso, mas os espíritos que não são superiores também fazem. Então, a única forma de fazer é analisar e desconfiar. E analisar se faz sentido tudo o que está acontecendo. Como saber que é uma forma de pensamento ou é uma pessoa que está ali? Também tem que analisar. Por exemplo, no exemplo que nós citamos na aula passada, uma criança no colo de um espírito. Nós sabemos, pelo nosso estudo, que uma criança não existe criança abandonada no plano espiritual. Então, não pode ser uma criança. Então, ou é um espírito adulto que se colocou como criança, ou é uma forma de pensamento. Um espírito adulto que se colocou como criança não deve ser porque ele não ia ficar no colo de alguém. Então, só pode ser forma de pensamento. Ok? Então, você tem que analisar e estudar para compreender algumas coisas aí. Mais alguma coisa, Melissa? Só, Ana Lúcia só comentou, então, ok, passar tudo pelo crivo da razão. E depois não tem mais nada. Então, vamos avançar aqui. Por enquanto, tá bem? Quer falar alguma coisa aí? Eu queria falar... no começo do texto, ele fala das ilusões que salteiam a inteligência, né? E aí até você mostrou uma imagem, né? Eu ia te perguntar, às vezes eu acho que a matéria ela é uma ilusão, né? O ser humano, nós como seres humanos, nós nos apaixonamos pela matéria. O que você acha? Existe Olha, você isso vê mesmo? muita gente brigando, matando, não é? Por objetos materiais, por dinheiro, por posições políticas, não é? Isso desde que a humanidade é a humanidade. E onde estão essas pessoas que fizeram tudo isso? Desde o começo da humanidade. Aquele rico voltou, e nós vamos ver isso quando a gente fala de reencarnação, aquele rico voltou como escravo. Aquele que tinha tudo voltou sem nada. Não é? O espírito se ilude muito de algo que ele vai ter por 70, 80, 90 anos e esquece do essencial. Então, okay? E aí se compromete isso muito. Que você falou, nós como encarnados se iludimos muito com a matéria e acabamos perdendo realmente o sentido que nós estamos aqui, né? Isso algumas pessoas. O que nós viemos fazer aqui, né? O que cada um de nós veio fazer aqui, né? Veio, sei lá, se aposentar e ficar viajando aí para umas praias aí, é essa, né? Qual que é o nosso objetivo, né? Vamos lá, gente. Tem uma perguntinha da Raquel, dá tempo?
Dá tempo, dá tempo. No último trecho, refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Como compreender isso se não conseguimos compreender Deus, se falta-nos um sentido de acordo com a doutrina? A gente não consegue compreender Deus, mas a gente sabe que a lei dele é o bem de todos, né? É o bem de todos e de tudo. As criaturas se refletem por quê? Eu modifico minha parceira que me modifica. Então, uma pessoa, ela naturalmente modifica a outra. Se um desses dois, de um desses três, um desses cinco, evolui, naturalmente ele vai trazer os outros. É imediato? Não, mas ele vai trazer os outros. Vai trazer os outros. É nisso que ele se evolui. E qual é o propósito? É que todos evoluam na criação divina. Tá ok? Costa, ainda sobre essa questão do espelho da vida, dá para entender, a gente está falando de mente, né? Mas assim, que no caso esse espelho seria, por exemplo, o reflexo que você mencionou sobre a aura, que a gente, exatamente, nas relações um com o outro, é o que nós a somos, nossa né? atitude, o nosso agir se reflete. Na mente tem o que você é, o que nós somos, né? Cada um de nós é. Não dá para enganar os espíritos, né? Não, mas eu falo assim, mesmo nas relações entre nós, Às vezes, nas relações encarnados, entre né? dois, Assim, sim, existe uma troca o tempo todo, né? Existe uma troca, existe uma... Veja, todos nós nos alimentamos também de amor, né? Todos nós precisamos do amor para a gente, de alguma forma, caminharmos. E entre os nossos amados, a gente acaba refletindo, ajudando, amparando, sendo ajudado, sendo amparando também, sendo parado também. Tá ok? Porque eu achei interessante, achei interessante que naquele trecho que ele fala assim que o reflexo esboça a emotividade para a mesma ideia, a ideia atitude, né, que vai nos ajudar, influenciar na nossa atitude, né? Quando, por exemplo, né, numa relação, eu com outra pessoa, a minha maneira de agir pode refletir na mente dele, e eu refletir na mente dele o meu jeito, e aquilo gerar uma emotividade nele, e ele, de acordo com aquela emoção, reagir de acordo com o que ele tem dentro, de como ele viu a gente. Olha, é muito interessante. Você pega esses casais que se dão bem, e estão juntos aí há 10, 20 anos. Vai ter hábitos que eles têm que nem sabe com quem começou o hábito. Ninguém sabe quem trouxe aquilo para a relação. E você vai perceber também que a opinião deles é muito parecida sobre as coisas importantes da vida. Eles vão ficando muito parecidos em algumas coisas importantes. Foram os casais que se dão bem, né? Você vai percebendo isso daí. Tá ok? Entendi. Vamos avançar aqui, gente? Dividir a mente, o Emmanuel divide a mente em 4 departamentos. Eu achei esse daqui que estava dividido em 2, mas vocês fazem de conta que vocês estão vendo em 4, tá? Dividir a mente em 4 departamentos: o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória. E outros, tá? Ele fala de outros. O desejo. Quem não gostaria de ter uma lâmpada dessa daqui, né? O desejo. Opera os propósitos e as aspirações, acalentando estímulo ao trabalho. A inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. A imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da acessibilidade. E a memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Ele não citou aqui. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. O que ele está falando? Que você tem todos esses departamentos, mas você tem que exercer a sua vontade.
Porque se você deixar isso à vontade, você pode se complicar. Deixar assim, sem você exercer a tua vontade. Sem você saber o que você quer. Para onde o desejo, para onde a memória, para onde a inteligência, para onde isso vai te levar? Para onde você quer que para onde você quer que te leve? Ok? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade. E o momento que vai. E a afinidade, olha aqui, em algum momento, todo mundo está indo para um determinado local. E você percebe que o teu caminho não é esse. Não é porque todo mundo está indo para lá que você tem que ir para lá também. É fácil fazer isso? Não, não é. Lógico que não. Assimilação e desassimilação, como a gente mostrou no quadro anterior. Assimilação e desassimilação. Mudar, né? Nos campos múltiplos da forma que serve a romagem, quando ele fala aqui campos múltiplos da forma, a forma é o corpo. Quais são os corpos? Perispírito e corpo físico. Ok? Então, ele está falando dos campos múltiplos da forma. Formas, entendam isso. Que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Vocês gostaram desse botãozinho aqui? É só você apertar a vontade. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Olha aqui, esse nosso irmão aqui está plantando alguma coisa. E a gente sabe que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muito cuidado com o que a gente planta, porque tal teremos que colher. Então, a vontade estabelece causas que comandam os problemas do destino. No livro Memórias de um Suicida, se tem uma história, vou contar rapidamente essa história. Um dono lá de escravos, lá ele tinha um desejo muito grande por uma adolescente escrava. E aí o que ele faz? Ele resolve mandar o pai dela para um local muito distante. E ele, o que ele faz? Ele abusa da adolescente enquanto o pai estava longe. O que acontece? Quando o pai volta e chega no local que ele vivia, ele encontra a adolescente morta. Ela se suicidou. Ele, sabendo o que tinha acontecido, ele manda pegar o pai e acorrentá-lo, porque senão ele ficou irado. O que ele fez com a menina, com uma criança, não é? E ele acorrenta lá, e da onde ele estava, no tronco, ele gritava contra o dono da fazenda, o que ele tinha feito. Aí o dono da fazenda pega ali na fogueira um negócio de ferro e enfia o ferro dentro da garganta dele. Mata o escravo com um ferro dentro da garganta. Ok? Veja, aí você tem o desejo, a inteligência, a vontade, a imaginação dele, tudo ele usando, né? E não teve a vontade para disciplinar. Olha o que ele diz aqui. O desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento.
Quando esse dono da fazenda desencarnou, porque um dia vai desencarnar, o pessoal imagina que nunca vai desencarnar, desencarna, ele fazia muitos dos escravos sofrerem, ele se viu cercado pelos escravos que não o perdoaram, e ele sofreu muito no plano espiritual. Ele se via nas terras africanas, e ele sofreu muito, horrores nas terras africanas. Foi muito torturado. E aí até a hora que os espíritos cansaram de torturar. E ele ficou lá jogado, machucado, complicado. E aí ele escuta passos de um espírito chegando próximo. Quando ele está chegando próximo, ele escuta assim, senhorzinho, e ele reconheceria essa voz em qualquer lugar. Era um escravo que ele colocou o negócio de ferro incandescente na garganta. Ele saiu correndo, ele não conseguia andar, ele queria correr. Aí o espírito foi até onde ele estava, pegou ele no colo e falou para ele, olha, falaram que se eu não vier te buscar, você não vai conseguir sair daqui. Quem tinha que te buscar sou eu. Está volitando e deixa esse senhor de escravo num hospital, no plano espiritual. Mas não, bastou isso daí? Não bastou. Ele reencarna, o negro reencarna, ele reencarna na Itália, depois ele vem para o Brasil, e ele tem como filho o escravo, o senhor lá da fazenda, que tinha matado a filha dele, tinha estuprado e matado a filha dele. Vem como filho dele. Porque ele tinha que ensinar rudimentos de moral para aquele menino. E ele ensina. Só que ele ia resgatar o mal que ele tinha feito. E como ele ia resgatar o mal que ele tinha feito, ele não poderia participar do resgate do filho. Ele desencarna. E aí o filho dele tem uma doença muito severa na região da garganta, onde ele colocou o ferro em brasa, e aí ele dá um desfalque no banco que ele trabalhava, porque ele quer curar, ele quer se curar. O desfalque é percebido e ele se suicida. Olha o que ele fez. O desejo dele comprou um engano. E ele, para resgatar o suicídio, vai aí uns 200 anos. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade, a nossa vontade, nós temos a alavanca da vontade para a gente recusar, para a gente sair dos nossos hábitos, para a gente sair da situação que a gente se encontra, okay? Para a gente colocar limites para nós nos disciplinarmos, para a gente não cair, não ficar no looping, né? No mal. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, um refletindo o outro, quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Temos que exercitar a nossa vontade. E aí, gente? Bico? Dúvidas aí? Elícia, cadê tu? Não nada ainda. Oi? Nenhuma dúvida? Eu tô aqui. Nenhuma dúvida? Não, por enquanto não. Eu queria perguntar, Costa. Posso? Pode perguntar. Nós estamos tomando uma aguinha aqui. Pode perguntar. Ele relacionou, o Emmanuel relacionou desejo e a inteligência, a memória e a imaginação. Isso. Pelo que eu entendi, é isso que eu quero tirar a dúvida, né? Eu sempre achava que a vontade, que ela nascia nos pensamentos, né? Mas parece que é o contrário. A vontade, ela controla os seus pensamentos. A vontade, ela vem de você, né? Eu entendo que a vontade... Deve usar a sua vontade
para controlar o pensamento, a imaginação, a inteligência, para o rumo que você quer dar à tua vida. Então, imagina um exemplo. Eu conheci uma pessoa que decidiu parar de beber. E essa pessoa, ele foi convidado para ir num local que tinha uma festa, e ele gostava, quando ele bebia, ele gostava muito de chopp. E ele foi convidado para ir para uma festa onde o chopp era gratuito. E os amigos fizeram isso de sacanagem mesmo com ele. Levaram-no para levar ali, todo mundo tomando chopp, numa noite quente, e aí, a vontade dele? Ele tinha o desejo do chopp, ele imaginava se tomando chopp, a inteligência dele, ele não tinha vencido isso nele ainda, ok? Mas ele tinha a vontade. E essa pessoa usou a vontade para não tomar um gole de chopp naquele dia, porque ele não queria. E esse tipo de coisa acontece com todos nós. Se nós queremos parar com alguma coisa, imagina que toda sexta-feira, todo sábado, ou toda sexta-feira, a gente parava com os amigos, quando não tinha pandemia, para beber em determinado bar. A hora que eu decido não ir mais, esses amigos vão atrás da gente. Eu lembro de uma cantora aí famosa, que ela decidiu parar com as drogas e jogaram, ela estava no prédio dela trancada, e jogaram pela janela a droga que ela queria. E ela já estava lá mais de 24 horas ali se resistindo. Jogaram na janela, ela olhou para aquela, sabia o que tinha, ela foi, pegou, né? Tremendo, foi até o banheiro e deu descarga. Ela usou a vontade dela. Então, se ela não tem uma vontade determinante, né, que determina, não vai conseguir nada. Ela não conseguiria parar com a droga. Entendeu? Então, mas eu ainda fiquei em dúvida. A vontade, ela está desvinculada do pensamento? Não, ela é o nosso pensamento. Ela é o nosso pensamento. Ela é uma característica do nosso pensamento. Quando nós reservamos... A característica do pensamento. É uma das divisões. Se Emmanuel coloca ele acima das divisões. Ah, entendi. Ele colocou o desejo, a inteligência, a imaginação. Ele dividiu em 4 partes o pensamento. Ele é uma das partes. Ele colocou a vontade, o desejo. Ele colocou a vontade como o mais importante, o que domina tudo. Ok? Melissa, mais alguma? Obrigado. Sim, 2 perguntinhas, tá? A Iris pergunta: a vontade é o livre-arbítrio? E aí, a Elianete: como ajudar quem não tem vontade? E no... Olha, a vontade, eu entendo que a vontade, sim, é o nosso livre-arbítrio, sim. O Emmanuel não fala isso, mas eu entendo que é o nosso livre-arbítrio, a gente poder utilizar o nosso livre-arbítrio. Acontece que muitas vezes a gente não exercita a vontade. E aí o que vem? A dor faz com que a gente acorde, né? Se a gente não vai por amor, vai pela dor. Então, a dor, ela tem... É assim, a paciência, o amor, a caridade chama para vir. A dor vai buscar. Então, aquela pessoa que não quer exercitar a vontade, existe como recurso da natureza, como recurso das leis divinas, a dor. Né? Aquela pessoa que bebia, de repente, não consegue nem mexer os braços. Né? Não consegue raciocinar a respeito. Tem vários instrumentos que a natureza usa. Se a gente conseguir nos anteciparmos para não passarmos pela dor, melhor. Mais alguma coisa aí, Melissa? Não, pode seguir. Vamos embora, então. Cooperação. Costa, só voltando rápido no texto, no começo. Caiu o Igor? Não, estou olhando aqui. Depois eu escrevo por e-mail, senão vai atrasar. Perdão. Então, cooperação. Cooperação. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade. Tem 3 pontos disso, tem coisas antes, tá? Trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa que foi situada.
Então, se a gente tem, de alguma forma, qualquer tarefa, é necessário que a gente seja justo e bom, mas que tenha muito trabalho e disciplina, principalmente de quem está nessa função. Cooperação. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. A vontade não prescindirá da ponderação e da lógica. Então, se nós vamos para determinado caminho, determinado sentido da vida, a gente tem que ponderar e tem que pensar a respeito, se aquele é o melhor caminho. Então, é uma lógica. Tudo é lógico, né? Na natureza, tudo é lógico. Conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar os impulsos. Olha aqui nesse quadro aí que a gente trouxe. Veja, este daqui vai ajudar esse outro, mas ele também precisa desse outro. A vida é isso. A vida é isso. E essa cooperação deve ser espontânea. Do mesmo jeito que nós precisamos da ajuda, nós não pedimos para Deus, para Jesus, para os bons espíritos nos ajudarem. Talvez eles perguntem, escuta, o que você está fazendo para ajudar quem está atrás de você? Qual é a munição? Qual é o recurso? Qual é o que eu tenho para apresentar do que eu fiz para ajudar os outros, para pedir ajuda? Observamos assim que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapso de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Esse daqui, essa situação que eu estou mostrando aqui, o quadrinho, é do livro Nosso Lar, no capítulo 13, ou no gabinete do ministro. O que acontecia? André Luiz já estava bem de saúde, lá no plano espiritual, e ele quer pedir alguma atividade. Na verdade, André Luiz quer pedir para ser médico lá no Nosso Lar. Não é? Mas ele vai lá, e o Clarencio, ele fazia atendimento de 2 em 2 pessoas. Então, vai essa senhora lá pedir para o Clarencio, o que ela pede? Ela quer ajudar os filhos dela que estão encarnados. Ela quer ir, vem aqui para cá, para ajudar os filhos dela que estão encarnados, para estar sabendo que os filhos dela estão passando por situações muito complicadas. Então, ela quer vir para ajudar os filhos. Aí, o Clarencio olha a ficha dela e fala, olha, a senhora tem 6 anos no Nosso Lar e só trabalhou 304 horas. Olha, a gente trabalhando 8 horas por dia aí, no mês, das 160 horas, não é? Por 20 dias, ela não chegou nem a trabalhar 2 meses aí, em 6 anos. Em 6 anos, ela trabalhou 304 horas. Recusou todos os serviços que lhe foram passados. O trabalho, e ela reclamava. Era o chefe, era o colega, era o tipo de trabalho que ela não suportava, era isso, era aquilo. E aí, o que Clarencio fala para ela? O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Que fará, pois, na Terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessária a interferência de muitos, a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Olha essa frase. Os que não cooperam não recebem cooperação. Os que não auxiliam os outros não são auxiliados. Os que não auxiliam os outros não são auxiliados. E olha o que ele fala.
Isso é da lei de Deus, da lei eterna. Só recebe auxílio quem auxilia. Nós estamos numa situação onde nós devemos obedecer construtivamente os nossos superiores e devemos ajudar construtivamente quem está à nossa retaguarda. Essa é a lei. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou? Nem mesmo uma simples simpatia. Como ela não trabalhou, nem sequer simpatia ela tem de ninguém. Da glória divina às balizes subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Jesus é o modelo. Ele obedecia ao Pai e socorria todos que estavam à sua retaguarda. E obedecia sem murmurar. E auxiliava todos que estavam à sua retaguarda. Quem ajuda é ajudado. Olha a lei. Quem ajuda é ajudado. Encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Tranquilo? Bico? Melissa, está por aí? Estou aqui, sim. Somente um comentário da Raquel. Deus se serve das criaturas pelas próprias criaturas. Exatamente. As criaturas são ajudadas pelas criaturas. Mas é importante a gente compreender isso. Veja, nós estamos falando com espíritas. Se nós relaxamos, não usamos o conhecimento que temos, não saímos para trabalhar, para ajudar as outras pessoas, como a gente quer ser ajudado? Se nós temos conhecimento, se nós temos condições de ajudar outras pessoas, por que não fazemos? E se nós não fazemos, com que autoridade eu vou pedir ajuda para mim? Se eu, por minha vez, não ajudo ninguém. Então, é da lei, e está aí, é da lei, e quem ajuda é ajudado. Tá ok, gente? Mas nenhuma dúvida aí? Comentário da Beth. É a lei da vida, é a lei da caridade. É a lei do amor, né? Da caridade, do amor, onde as pessoas que ajudam são ajudadas. E as pessoas egoístas, o que acontece? Elas entram em contato com outros espíritos também egoístas. Lembra daquele menino que, no parábola do filho pródigo, onde ele egoísta, foi lá trabalhar lá para dos porcos e para trabalhar para outro egoísta que nem comida dos porcos dava para ele. E aí vem a dor. Vamos lá. Instrução. Tá rápido isso daqui, hein? Vamos acabar cedo essa aula de hoje. Aqui, de novo, essa imagem. Né? Espíritas amados. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Espírito da verdade. Já se diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. A criatura se ilumina e a formoseia por dentro, eliminando em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Vamos ver aqui. Esse daqui é do livro Voltei. Esse nosso irmão que está aqui é o irmão Jacó. Ele chegou no plano espiritual sem luz. Mas mesmo assim ele queria trabalhar. E ele ia às trevas para ajudar as pessoas. Ele queria ajudar, ele queria doutrinar, queria ajudar, queria trabalhar. Ele sempre gostou muito de trabalhar. E como ele não tinha luz, ele não tinha proteção. Ok? A emissão de luz por um espírito o protege daqueles que não têm luz. E aí o que acontece? Ele se viu lá nas trevas, ele se viu como os inimigos dele de quando ele era encarnado.
Essas pessoas estavam lá e queriam prejudicá-lo. Na verdade, queriam agredi-lo. E aí, ele começou a pensar, né? As pessoas o agredindo, falando, cadê a luz dele? Ele estava chegando perto. E ele começou a pensar que se ele tivesse como aquelas pessoas, ele pensaria do mesmo jeito. Se ele tivesse a mesma cultura, o mesmo ensinamento, ele pensaria como as pessoas pensavam. E ele também pensava que ele seria agredido. Mas era pior ainda para as pessoas que o agredissem. E ele rezava ali pelas pessoas que iam agredi-lo. Ele não queria ser amparado, ser protegido, nada disso. Mas ele sabia que aquelas pessoas, em consequência da agressão que iam fazer, iam se sentir mal, iam ser prejudicadas. E por esse sentimento tão sincero de amor aos seus inimigos, quando ele vê, ele sai do peito dele uma luz. Ele tinha conseguido, finalmente, a luz que ele tanto desejava. E olha o que eles estão falando aqui. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, o amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. É a caridade. É a caridade. A criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. O que a gente tem aqui? Esse daqui, nós estamos num local, está tendo uma palestra no plano espiritual. Esses que estão com fiozinho aqui são os encarnados. Os que não têm fiozinho são os desencarnados. O próprio palestrante é desencarnado, ok? Olha o que eu falei sobre o amor. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da edificação. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra. E temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. À medida que nós estamos aprendendo, que nós estamos refletindo, que nós estamos compreendendo, a gente começa a se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Olha, se alguma coisa que você está aprendendo está te prendendo a alguma coisa, isso não tem a ver com a verdade. A verdade necessariamente liberta. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos paladinos da luz. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre. Mas estudar o quê? O melhor. Não é estudar qualquer coisa. Estudar o melhor. Para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. E aí, gente, tranquilo? Bico? O bate-papo tá tudo tranquilo, tá? A Beth só complementou o que ela já tinha comentado. É sempre assim, você ajuda e quando você menos espera, recebe ajuda. É sempre Deus ajudando. A lei, né? Da lei. Na realidade, quando a gente ajuda, a gente faz credor da ajuda também, né? Educação, ok? Vocês estão não perguntando nada, a gente vai acabar cedo aqui hoje. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o que Jesus está falando aqui? Brilha a luz
a nossa luz diante dos homens. Como? Vem através das nossas boas obras. Então, o que nós fazemos de bom fará brilhar a nossa luz. Tá? Agora, a pessoa deve agradecer a nós? Não. Deve agradecer a Deus. Em nenhuma situação as pessoas devem agradecer a nós. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras, pelas obras, e agradeçam a Deus, glorifiquem a Deus. Então, se você fez alguma coisa boa, essa pessoa deve agradecer a você? Não. Deve agradecer a Deus. Tranquilo isso, gente? Acho que isso é óbvio, né? Disse-nos o Cristo, brilha a vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Isso está em Mateus, né? Está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem, reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é a força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que é arrojado pelo fulcro luminescente que o produz. Percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Uma vibração, um pensamento de alegria é diferente de um pensamento de mau humor. Um pensamento de esperança é diferente de um pensamento... A vibração dele é diferente de um pensamento depressivo. Então, é isso que ele fala, que consegue medir. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. A maneira de pedra valiosa, incrustada no cascalho da furna, ou nas anfractuosidades do precipício. Legal isso daqui, né? Para que retrate a irradiação celeste e lance em si mesmo o próprio brilho, é indispensável esse desentrance das trevas, a custo do esmeril do trabalho. Olha, nós estamos nas trevas. Viemos de lá. A gente sair de lá é necessário trabalho. Vontade. Determinação. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. Ele está dizendo que nós devemos brilhar, nós devemos fazer brilhar a nossa luz. Como que a gente consegue fazer isso? Pelo trabalho. Pelo trabalho. Ok? Pelas boas obras, para ajudar as pessoas. Esse semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo. Veja, não adianta só trabalhar a inteligência. Ok? Essas máquinas de guerra foram feitas por mentes brilhantes. Ok? É importante trabalhar com o aperfeiçoamento do campo íntimo. Em exaltação de conhecimento e bondade. Saber e virtude.
não será conseguida tão só a força de instrução, que se impõe de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade. Veja, nós temos que conscientemente querer, que em si, consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Nossa educação. Pessoal, é isso. Olha, ainda falta aí 20 minutos aí. Imaginava que a gente ia avançar mais. Ficou uma perguntinha da Ana Lúcia. Através da telepatia, pode uma pessoa concentrada comunicar-se com outra em lugar bem distante? Pode. Pode, desde que as duas tenham essa condição, né? A gente vê várias situações desse tipo. A gente já estudou várias situações desse tipo. Mas as duas têm que ter essa condição. Tem alguns livros aí dos escritores clássicos que fazem testes a esse respeito. Que é uma coisa simples? Não é. Mas existem testes, existem experimentos que foram feitos nessa ordem, né? Mas é possível, sim. A outra quer saber como uma pessoa está. Aí depende, né? Por exemplo, se você está aqui e quer saber que alguém que está no plano espiritual ou está muito distante, se a pessoa está bem. Como é que você vai ter certeza absoluta que você está se comunicando com aquela pessoa? Ou que não tem espíritos obsessores trabalhando isso daí. Então, a gente precisa ter respaldo muito, muito bom para a gente ter essa condição. A grande maioria de nós não tem essa condição, não. Gente, dúvidas de vocês aí? Alguma coisa? O Costa Henrique. Diga lá. Bom, já que a gente tem bastante tempo, eu gostaria Tem aí 18 minutos. No assunto não é pertinente propriamente aula, mas eu estava lendo um artigo hoje não, semana passada, na verdade, era um artigo sobre gêmeas siamesas. A situação delas era que praticamente era um corpo sustentando duas cabeças. Então, eu imagino que seja, e aí a minha pergunta de curiosidade, você tem lá dois espíritos, digamos, né, porque são duas mentes vibrantes e pensantes, sustentada por um único corpo astral. É uma pergunta que me ficou uma dúvida enorme, né? Porque você tem praticamente um corpo sustentando dois cérebros, né? Você tem uma situação totalmente atípica, vai. Normalmente não sobrevive muito tempo, né? Mas tem alguns que tem bastante. Não, mas já eram pessoas maduras, já, viu, Costa? São pessoas maduras já. Isso que me causa estranheza, né? Você tem no plano espiritual algumas simbioses muito delicadas, né? Então, às vezes uma pessoa tem tanto ódio do outro que ele está obsediando tanto o outro, que ele fica tão grudado no outro para obsediar, que o corpo daquele que está encarnado começa a responder para os dois perispíritos. Não é? Isso você tem no plano físico. Então, você pode ter uma pessoa encarnada, um espírito que está tão grudado naquela pessoa que o corpo dele se adaptou àquilo e está respondendo para os dois perispíritos. Quando esse espírito for tirado, aquele que está encarnado desencarna, porque o corpo se destrambelha todo. Isso nós vamos ver no livro Loucura e Obsessão. Ok? Essa situação, é ruim a gente julgar uma situação que a gente não tem maiores informações, né? Mas imagina-se, não é? E podemos estar equivocados, porque a gente não tem muita informação dos espíritos superiores, mas imagina-se que esse fator aí vem de uma simbiose que já acontecia no plano espiritual.
no plano espiritual. Uma simbiose no seguinte de que as duas estavam muito juntas, né? Ou por paixões, ou por ódio, mas estavam muito juntos. E aí a solução foi essa. Ok? Mas aí a gente precisaria estudar os casos e os espíritos falarem a respeito, né? Espíritos que... Não, sim, mas digo assim, de qualquer forma, minha dúvida é o seguinte, você tem lá, são dois espíritos dois seres intrincados da mesma forma? Sim, você tem dois espíritos, dois irmãos separados, que Ok, era essa a minha dúvida, se existiam dois... Existem dois. Né? Mas pela manifestação da vontade deles, por ódio ou por paixão extremada, entraram em simbiose e reencarnaram da forma que a vontade deles os colocou. Ok? Gente, mais alguma coisa aí? Bico. Gente, eu devia ter colocado pelo menos mais 2 capítulos do livro aí que dava para fazer. Eu achei que vocês iam perguntar tanta coisa. Ô, Costa, tão tranquilo. Ninguém teve dúvida de nada. Você vai passar para a gente o cronograma para a gente poder, de repente, antecipar. Se a gente faz leitura antes, tem mais dúvida na aula. Olha, essa parte inicial do Emmanuel não é muito complexa, não. Nós vamos colocar outras coisas aí. Por exemplo, aí ele não trata de suicídio, aí ele não trata muito da mediunidade, ele fala só um capítulo sobre culpa. Então, nós vamos passar pelo livro rapidinho. Posso até falar mais ou menos os capítulos que a gente vai falar, mas a gente vai, quando lá para frente, entrar em outros assuntos. Ok? Em outros assuntos aí, não vamos parar só nisso, não. O que a gente estava imaginando é que em julho a gente termina o curso, ok? Durante o mês 7, a gente termina o curso. Tá bom? Não tenho agora todos os capítulos que nós vamos fazer, mas eu posso depois, lá no meio da semana, passar para vocês mais ou menos até onde a gente vai. Tá bom? Mais ou menos. Nem o livro inteirinho. O livro é bico, gente. Muito bico. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário ou a gente pode encerrar? Olha, vocês podem sair mais cedo. Ó. Depois vocês avisam lá em casa, tá? Que vocês estão saindo mais cedo porque foi dispensado. Aí a gente escreve um papelzinho para vocês, falando que vocês não saíram, vocês não cabularam a aula, não. Vocês saíram do horário. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguém falou alguma coisa de aula? Você... Oi? Alguém falou de aula escura, aquela aula escura, estou vendo aqui. Fui eu, Costa. Eu coloquei o texto, a parte final do texto do Emmanuel sobre educação, e ele fala da conjugação da inteligência com a educação e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, e, no final, como uma sublimação interna, né? E aí a pergunta era essa, né? Se isso leva a uma mudança de aura, né? Eu relacionei com a aura, né? Quanto mais a gente formos capazes de servir ao bem, né? Mais capaz de renunciar por amor, mais a gente evolui, né? O amor que vai nos levar a evoluir, sempre. Né? É o amor. O texto o amor no sentido final de serviço ao semelhante. A caridade, né? O amor no serviço ao semelhante que vai fazer com que a gente evolua. O texto é bonito no final porque ele dá a ideia, né, de nós mesmos, através do amor, como você falou, plasmando uma nova aura, né? E aí eu coloquei assim, não mais aquela aura escura, estou falando da minha, né? Então, é bem bacana aí o ensinamento. O nosso caminho para Deus passa pelo nosso próximo. Não dá para nós evoluirmos sem o nosso próximo. Ok? Pessoal, como eu falei para vocês, bico. Mais fácil que isso, só a aula anterior. Ou as próximas aulas também.
Se ninguém tem mais dúvida aí, a gente vai estar encerrando. E na próxima vez eu vou colocar mais uns 2 ou 3 quadros aí para a gente não ficar faltando aí tempo aí. E tempo é útil. Oi? Eu pedi para você para passar para a gente o programa das aulas. Se você eu não puder. Tenho ainda. Eu não tenho. Não? Não, ainda não. O que acontece? Eu estou olhando esses livros aqui e quando a gente entra dentro deles, das lições, que a gente começa a perceber o conteúdo dele. Então, você tem... Aqui a gente conseguiu falar de 4 ou 5 capítulos numa aula só. Mas vai ter capítulo aí que uma aula não vai dar. Vai ser umas 2 aulas. Então, por enquanto, eu já estabeleci mais ou menos que a gente não vai passar de julho. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho tudo isso bem esquematizado. Eu quero aprofundar alguns temas que não tem aqui. Por exemplo, suicídio, quero falar sobre isso. Mediunidade, quero falar sobre isso. Então, tem uma série de coisas que não está aqui, né, estabelecido, mas a gente quer falar sobre isso daí. Tá bom? Então, ainda não tem, mas eu passo para vocês. Tá bom? Costa, você poderia também falar a respeito do livro do curso do ano passado, dos transtornos psiquiátricos e obsessivos, que é um livro bem interessante. Tem pontos muito, muito importantes, sim. Vamos ver se a gente... Eu não estou lembrando, assim, coisas ligadas ao pensamento que eu poderia pegar de lá, mas eu dou uma refletida. Se tiver, eu coloco, sim. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok? Nada. Pessoal, vou então Costa, encerrar. E você também vai abordar sobre a transição planetária? Quando eu for falar da epidemia, quando eu for falar das doenças aí, e o nosso pensamento, eu vou falar um pouco sobre isso daí, sim. Ok? Mas é mais falando da epidemia, do que está acontecendo, de como a gente atrai essas doenças, por que isso está acontecendo. A transição planetária a gente já abordou nos outros cursos, né? Então, não devo abordar muito isso enfaticamente aqui, não. E no curso do Átomo Arcanjo e dos Trabalhadores, a gente abordou bastante a transição planetária, né? Mas devo falar sobre as doenças, tá bom? Falou, então, gente. Eu vou encerrar, então, aqui, desativar o som, para que a gente possa fazer a prece final. Alguém tem algum comentário, mais alguma coisa? Tá bico, né, gente? Olha, faz 10 vezes que eu estou perguntando dúvida e ninguém tem dúvida. Tá bom? Mas que bom que ninguém tem dúvida. Vou desativar o som aqui para a gente fazer a prece, tá bom? Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos esses irmãos que proporcionaram que todos nós estivéssemos aqui, agradecendo pela semana que se passou e rogando, Senhor, por todos os nossos irmãos em todos os cantos desse planeta que sofrem, que estão nos hospitais, que estão nos hospícios, nos manicômios, por aqueles que estão passando pela prova da Covid, pela prova pelo resgate, pelos seus familiares, por todos que estão em lágrimas, com dor. Rogamos por todos, Senhor, que essa luz, que esse amor envolva a todos. Que possamos, Senhor, rogar pelo nosso lar, pela nossa casa, que possamos rogar pelos nossos familiares, mas que possamos rogar, em especial, por aquelas pessoas que temos dificuldade. Que possamos vê-los envolvidos em luz, em amor, e dizendo, te perdoo. E, se for o caso, me perdoe também. Que essa luz, que esse amor nos envolva a todos. Rogamos, Senhor, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso local de estudo. Rogamos, Senhor, que nesta semana aqui, se formos convidados a isso, que possamos testemunhar que te conhecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus e
Até a semana que vem. Ah, tá. Boa noite. Até amanhã que eu Obrigada vou por colocar, tudo. vou colocar o questionário Boa noite, bico obrigada lá. pela aula, Costa. Obrigada, Obrigada, Felipe. gente. Boa Vou noite. colocar o questionário bico lá. Final de semana. Se cuidem. Fiquem com Deus. Fique com Muita Deus, viu? saúde. Daqui a pouco eu estou liberando. Boa noite, Daqui a boa pouco eu estou noite. liberando o questionário Até. para vocês, tá bom? Tá Falou. bom, Tchau, Carlos. tchau, tchau, tchau. Obrigada, Costa. Tchau. Tchau, Obrigada, tchau. boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.